João 20, versão King James atualizada. Ao amanhecer o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para as suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: Se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Então Jesus a chamou: Mariam. E ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai, e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: Estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos às portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom, a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser minha mão do seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão, coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas um crente. E Tomé confessou a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.